Eu gosto muito de uma frase que meu pai sempre me falava, que é: quem quer realmente fazer, vai lá e faz. Quem não quer fazer, sempre vai achar uma desculpa para não fazer, né? Porque a gente é muito levado a, por exemplo, atividade física. Ah, hoje está frio, hoje está ventando, hoje está muito calor, então a gente sempre acha uma desculpa. Então, meu pai sempre me falava assim, né, filho, quem quer fazer realmente vai lá e faz, né? Não fica pondo a culpa nos outros, não põe, né, acha desculpa para que você não consiga fazer, que você não entregue as coisas. Você quer fazer, cara, você vai achar um jeito de fazer. Óbvio que vai ter momentos que você não vai conseguir e tal, mas não ficar achando desculpa, não ficar pondo a culpa em outros pelos seus fracassos, né, pelas coisas que você não consegue. Então eu busco sempre isso, não só na vida profissional, como na minha vida também, essa determinação de ir lá e fazer as coisas, né, e buscar ter a determinação para fazer e não ficar achando desculpa e muito menos culpado pelos meus erros ou pelos meus fracassos. Bom, eu sou Rodrigo Lucato, tenho 50 anos, sou economista de formação, fiz pós-graduação em marketing, depois fiz MBA em gestão empresarial, e aí depois toda a minha especialização foi em gestão empresarial. Então fiz vários cursos de especialização na GV, fora do país, mas aqui no Brasil, né, fazendo cursos online, fiz cursos de design thinking também, então me especializando um pouco mais nessa área de gestão. Eu trabalhei um pouco na área financeira, mas em 98 eu já vou aí para 29 anos de vida profissional, tá? Então em 98 foi quando eu fui para a área de melhoria de processos. E aí desde então eu me especializei nessa área, tá? Então também me especializei em metodologias ágeis, que hoje também é muito utilizada, né, e tem ajudado bastante a gente em implantações aí de projeto. Eu sou Scrum Master, sou Scrum Product Owner também, então a gente utiliza a metodologia ágil tanto no meu trabalho atual como em outros lugares. Então eu comecei minha vida profissional, meu primeiro trabalho foi na Caixa Econômica Federal, fui estagiário lá na Caixa Econômica Federal, depois fui para o SESI, comecei realmente na base da base, então fui para o SESI como assistente administrativo, então começando realmente a carreira aí bem da base. E em 95 eu fui para São Paulo na então extinta Credicar, né? E de lá eu acho que foi realmente o trampolim para um mundo completamente diferente. Isso principalmente, estamos falando aí há 26 anos atrás, você ir trabalhar em São Paulo, né, não é uma empresa multinacional, era uma empresa nacional, mas era administrada por uma multinacional, que era o Citibank. Então ali foi realmente uma mudança muito grande na minha vida profissional, de começar a trabalhar em São Paulo e numa grande empresa. E desde então foi percorrendo aí vários. Então dentro da Credicar eu fiquei 8 anos e cheguei à posição de liderança, né, na Credicar. Trabalhei 3 anos ainda na área financeira e depois fui para a área de processos. E foi onde eu me apaixonei pela área de melhoria de processos, para você ver as mudanças acontecendo, ver os resultados acontecendo. E ali eu me apaixonei e fui me especializando. Então, cheguei à posição de liderança na Credicar, na área de melhoria de processos. Depois eu fui para a Redcar, que era uma empresa, né, desmembrada do grupo, que era a Credicar, era uma empresa só e depois ela foi desmembrada para a Redcar. Fiquei também um tempo lá na área de melhoria de processos. E aí, um antigo diretor meu da Credicar tinha ido para a Nextel. A Nextel estava chegando no Brasil e eles estavam montando a área de melhoria de processos lá e me convidou para ir para a Nextel, também para montar a área de melhoria de processos. E eu fui para lá, né? Fiquei quase 5 anos, também foi uma experiência fantástica de aí sim começar a ajudar a montar uma área do zero, né? Você tirar do papel, começar a convencer as pessoas de que melhoria de processos dá resultado, né? Então você mostrar para as pessoas esse resultado, porque no começo é sempre muito cético, as pessoas são sempre muito céticas com melhoria de processo.
Então, até elas começarem a ver os resultados acontecerem e tal. Fiquei 5 anos lá. Aí eu tive um outro convite muito interessante para ir para uma startup de consultoria. Né? Foi um desafio, porque eu estava saindo de uma multinacional e ir para uma startup de consultoria, mas de pessoas que eu já conhecia também e acreditava muito no potencial deles. Fui para essa startup de consultoria e foi uma das experiências mais incríveis, assim, porque fiquei quase 4 anos, a consultoria cresceu muito, então você atender vários tipos de clientes diferentes, em vários tipos de projetos diferentes. Como eu era gerente de projeto, então no mesmo dia eu tinha reunião num banco sobre planejamento estratégico e numa indústria sobre redução de custo, né? Então você mudar o chapéu de negócios também assim no mesmo dia foi uma experiência fantástica. Atendi grandes empresas pela consultoria, Natura, Dow Química, Coca-Cola, então assim foi realmente uma experiência incrível. Fiquei quase 4 anos. Aí fui para Hyundai, né, em Piracicaba. Tive a oportunidade de montar a área de processos na Hyundai. A Hyundai tinha área de qualidade de fábrica, mas não tinha uma área de melhoria de processos que olhasse também administrativo, né, a parte financeira, assim, em termos de processo. E foi uma experiência também incrível, trabalhar com os coreanos. Foi uma experiência bem interessante. Não é fácil trabalhar com eles, mas foi uma experiência interessante. Fiquei quase 2 anos também montamos a área de processos, entendendo as necessidades deles e começando a trazer, né, resultado para a empresa. Para eles, os coreanos eles têm um ditado que para ele confiar em você, você tem que comer 1 quilo de sal com eles, né? Então você tem que realmente mostrar que você é confiável, que você quer trazer resultados para a empresa, mas depois eles acabam realmente confiando em você. Então foi uma experiência incrível. E aí, Paul e Giovana, eu estava nesse período há 20 anos na estrada, né? Ou na estrada ou no avião. Então eu já estava bastante cansado, bastante estressado com tudo isso. Foi quando apareceu a oportunidade da Siemens, né? Eu sou de Jundiaí, a Siemens é a maior fábrica, né? As fábricas maiores da Siemens estão aqui em Jundiaí, e eu tive essa oportunidade. Mas era um cargo menor do que eu tinha na Hyundai, um salário menor e tal, e foi realmente uma mudança pensando em qualidade de vida. Você abrir mão de algumas coisas financeiras para ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí, óbvio que ser a Siemens pesou, ser uma multinacional pesou, né? Ter um cargo interessante também pesou, mas realmente a mudança foi buscando qualidade de vida. O que a gente muitas vezes fala assim, as pessoas vão achar que você é louco. Muito pelo contrário, eu só recebia pessoas me parabenizando pela coragem de fazer uma mudança nesse sentido, né? Você abrir mão de algumas coisas para buscar realmente qualidade de vida. E aí eu estou na Siemens há 5 anos, atuando numa área de melhoria de processo, também ajudando a montar essa área. A Siemens tinha, né, as áreas de melhoria de processos nas suas unidades de negócio, mas não tinha uma área de processo que olhasse o todo. Então eu estou há 5 anos na Siemens, super feliz, uma baita empresa também, e fazendo projetos bem relevantes. Hoje nós estamos envolvidos nos maiores projetos de melhoria de processos, né, dentro da empresa. E realmente foi uma experiência muito interessante. A Siemens tem a Siemens são várias empresas dentro da mesma empresa. Então você não tem monotonia, você conhece vários tipos de negócios diferentes, e isso realmente é uma coisa muito interessante, porque é como se você trabalhasse em empresas diferentes dentro da mesma organização. Então esse é um pouquinho da minha trajetória. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios. E eu sou a Giovana Cajueiro Toffolo, consultora de carreira e negócios. E você acabou de acompanhar a história incrível do Rodrigo Lucato. Ele é Business Process Management na Siemens. Ele é um especialista em melhorias de processo. E agora a gente vai bater um papo, explorar um pouquinho mais a história dele. Vocês vão ver, ele vai dar dicas incríveis para a sua carreira. Mas antes...
Se você ainda não é inscrito no canal aqui da Growth Strategy TV, já se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. A sua participação é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade e valor para você. Então vamos lá, vamos conferir esse bate-papo com o Rodrigo Lucato. Cara, você trabalha numa área que requer um nível de complexidade muito grande, porque você tem que ter uma visão holística para você olhar o processo de fora, e que as pessoas que estão no dia a dia acabam deixando passar muitas oportunidades de melhoria, mas tem uma característica em todos os projetos de melhoria, e eu que vim da área de qualidade, né, e enfrentava também, é a resistência das pessoas à mudança. Isso requer, da sua parte, desenvolvimento de uma competência que é a resiliência, ou o antifrágil, né, que é o conceito do Taleb. E aí, eu conhecendo você, sabendo dessa sua capacidade de lidar com isso, de uma forma que eu pouco vi profissionais na vida que lidam tão bem com essa resistência das pessoas de mudar, e você consegue fazer isso com maestria. Da onde veio esse desenvolvimento dessa competência, Lucas? Um pouco é meu mesmo, de gostar de pessoas, né? Eu acho que, principalmente para essa atividade, lógico, tem uma série de outras, mas você gostar de pessoas, né? Você gostar de estar junto com as pessoas, de lidar com pessoas, né? E aí, quando eu comecei nessa área aí de melhoria de processos, estamos falando aí de mais de 20 anos, eu gosto muito de ler os ambientes, né? Então, de entender os ambientes que a gente está inserido. E aí eu fui entendendo como as pessoas que já trabalhavam nessa área faziam para convencer as pessoas sobre mudança, né? Então, primeiro ponto, você mostrar fatos e dados. A velha frase de contra fatos não há argumentos, né? O segundo ponto, o outro conceito que eu gosto muito também, né, do Prahalad, que é a cocriação. Então, não adianta eu, que sou uma área de processos, uma consultoria, chegar na empresa, me fechar numa sala, né, pegar alguns dados, definir um novo processo e levar lá. As pessoas vão resistir mesmo. Então, você trazer as pessoas para dentro do projeto, tanto linha de liderança, como principalmente a linha de frente, né, a pessoa que está lá sentindo a dor do processo no dia a dia. Então, você traz ela para que ela possa expressar a necessidade dela, expressar os problemas dela e ajudar a montar um novo processo. Por quê? Porque quando você chegar lá para implantar, essa pessoa vai falar, opa, mas eu ajudei a montar, eu ajudei a desenvolver um novo processo, então eu sou responsável também para fazer isso aqui acontecer, né? Porque não adianta, se você chega com um negócio impositivo, as pessoas não vão fazer, né? Então, eu fui entendendo esse mecanismo. Porque o meu trabalho é o tempo todo fazer as pessoas mudarem aquilo que elas estão fazendo. Então, e óbvio, eu costumo falar assim, né? Ninguém acorda de manhã, eu imagino que não, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou chegar na empresa e fazer uma grande coisa errada. Não, ninguém vai fazer isso. Então, às vezes, as pessoas que estão ali no dia a dia já não enxergam mais mesmo os problemas, já não enxergam mais, né, as coisas erradas. Então, eu tenho que mostrar para ela, fazer com que ela enxergue aquilo mesmo, não eu chegar lá impondo, né? Então, essa habilidade realmente veio de ver as pessoas fazendo, de entender, de começar a ver resistências, né? E aí, como que eu quebro essa resistência? Então, traz as pessoas para dentro do projeto, né? Entende a necessidade delas, ouve, né? Ouve as pessoas, não adianta, uma área A gente é uma consultoria, então eu tenho que ser consultivo, eu tenho que ouvir a necessidade dele para levar alguma coisa que de fato vai resolver o problema dele. Não adianta eu chegar lá com um pacote de soluções prontas, né, e não é nada daquilo que a pessoa precisa. Então eu fui entendendo esse mecanismo e fui aplicando realmente, né, essas técnicas de gestão por influência, né, você combinar o jogo com as pessoas, né? Então, dentro de um projeto, óbvio que você tem resistências, né? A pessoa você pode me entregar o dado X até amanhã? Ô, Lucato, pode deixa comigo. Só que esse cara não quer mudar. Aí chega no dia seguinte, né? Ele fala assim, sabe o que é? Surgiu aí um imprevisto, eu não consegui. Não tem problema, então você entrega no dia seguinte. Aí no dia seguinte o cara arruma outra desculpa.
Aí você chega e eu falo assim, pô, olha, não tem problema, eu sei que você está com muito problema, muita tarefa, mas olha, eu vou ter que reportar o atraso desse projeto por conta de uma coisa que você não está me entregando, né? Então, tudo bem para você? Então você combina o jogo com o cara. Você está escalando ele, mas não pelas costas dele, né? Você está dando a chance para ele que se ele estiver te enrolando, né? Você está dando a chance para ele falar, ou se não, ele realmente não tem capacidade, eu vou escalar o tema e aí vou até ajudá-lo. Então não adianta a gente impor as coisas, né? E isso é um pouco no nosso dia a dia também, né, pô? Na nossa negociação no dia a dia. Não adianta você impor as coisas, você tem que mostrar o problema, fazer a pessoa enxergar aquilo, trazê-la para dentro do projeto, fazê-la se sentir parte do projeto, dar as ideias. E é lógico que também a gente vai fazendo com que as pessoas cheguem nessas conclusões, né? Nós conseguimos conduzir de uma forma que ela enxergue que realmente, olha, tem problema aqui realmente, então você faz sentido. Então. Mesmo assim, a gente tem resistências, imagina se você vai numa outra direção, né? Então, eu acho que é um pouco disso, cara, é você saber lidar com as pessoas, né? Não é fácil, realmente, eu falo que é mais o antifrágil do que a resiliência aí. A resiliência, às vezes, não dá conta, não, porque são muitos nãos que a gente toma. Mas é um pouco disso, assim, né? Você entender o mecanismo e fazer ajudar. Porque senão... E aí, quando a pessoa... E também outro ponto importante é ver que, assim, olha, cara, o resultado é para você. Né? Você vai mostrar o seu resultado e tal. Então, né? E aí a pessoa, quando vê o resultado, vê as coisas que estão acontecendo e tal, aí dali para frente vira um parceiro, né? Muito legal, Lucato, isso que você está trazendo, e eu queria manter, né, nessa mesma pegada da discussão, mas eu quero transicionar um pouco de esfera, tá? Então, você trouxe aí argumentos, fatos dessa esfera profissional. Então, eu usei o Design Thinking, eu usei a gestão por influência, eu usei alguns conceitos de negociação para poder trazer a equipe on board para que ela estivesse comigo e entendesse que esse processo também é para e com eles. Mas eu queria saber agora, você, Lucato, enquanto pessoa, né? Essa área, gestão de mudança, a gente vê, como você mesmo comentou, né? Muita resistência, então já deve ter passado aí por alguns perrengues que a gente sabe bem, engolido alguns sapos. E aí eu queria ir para essa esfera pessoal. Você, Lucato, o que você precisou aprender enquanto competência pessoal para se dar bem nessa área e conseguir essa influência de trazer pessoas para perto de você? Então, eu assim, né, são o que hoje eles chamam de soft skills, né, de você realmente ter essa habilidade de lidar com todo tipo de pessoas. Então, um cara que me inspirou muito nisso foi o Bernardinho, o técnico de vôlei. Então, por quê? O Bernardinho conta uma história muito, muito interessante, que ele fala assim, que ele foi campeão olímpico lá, acho que em 2004, com um time, né? E aquele time era um time que ele tinha que desafiar o tempo todo, dar porrada nos caras, porque daí os caras falavam assim, você vai ver, eu vou de fato provar para você que eu sou melhor e tal, não sei o quê. E em 2012, em Londres, naquele ciclo olímpico, ele continuou nessa pegada e ele sentiu que os atletas se abatiam, porque eram outros atletas do ciclo de 2004. E aí ele conta que ele falou, ali ele teve que mudar a abordagem dele, né? Então, você lidar com pessoas, não adianta você usar um único estilo, né? Gerenciar pessoas, lidar com pessoas. Então, você tem que navegar em estilos diferentes o tempo todo. Então, tem hora que você tem que ser, como você falou, tem hora que você engole o sapo, tem hora que você dá uma trava mais forte, tem hora que chama o cara para um café. Vem cá, vamos tomar um café? Pô, o que está acontecendo? Por que da resistência? Né, e tal. Né? Então, tem hora que você tem que ser mais firme. Então, não adianta você usar isso é um estilo de liderança mesmo. Né? Não adianta você usar um único estilo de liderança com todas as pessoas. As pessoas são diferentes. As pessoas têm necessidades diferentes, têm expectativas diferentes. Então, acho que a maior, o desenvolvimento que eu tive que fazer, Giovana, foi esse, de entender como cada uma das pessoas funciona, né? Para daí você atingir a comunicação com essas pessoas. Então, por exemplo, hoje eu tenho um time lá na Siemens, são 5 pessoas. São pessoas completamente diferentes, né? Então não adianta eu usar a mesma abordagem com todos eles da mesma forma.
né? Então, não adianta você ser só chamar atenção, só elogiar o tempo todo, né? Só passar a mão na cabeça. Não, tem hora que você, eu falo sempre, né? Tem hora que você tem que passar a mão na cabeça, tem hora que você tem que chamar para um café. Cara, o que está acontecendo? Eu estou sentindo você meio desperto, né? Você tem uma atenção mesmo mais afetiva. Tem hora que você tem que chamar, tem que ser mais duro. E assim é com todo, principalmente no meu trabalho, né? O tempo todo negociando com pessoas. Então, o maior desafio para mim, né, de habilidade foi isso, de entender como cada uma das pessoas funciona e tentar abordar esses estilos de liderança diferentes. Porque, na realidade, eu tenho uma função mais difícil, porque eu exerço uma função de liderança sobre pessoas que não respondem hierarquicamente para mim quando eu estou conduzindo os projetos, né? Eu tenho que fazer a pessoa fazer alguma coisa, só que essa pessoa não responde para mim, né, hierarquicamente. Então, eu tenho zero hierarquia sobre ela. Então, se eu não souber, né, ter essa habilidade de conversar, de convencer, lógico, tem hora que você tem que ser mais duro, não tem jeito, porque, né, você não pode, você engole sapo e abaixa a cabeça uma vez, duas vezes, na terceira você tem que se impor, porque também a pessoa precisa ver que, né, a coisa é séria e tal. Então foi isso, assim, né, o desafio foi aprender navegar pelos vários estilos aí de liderança no mesmo projeto. Sensacional. E se você tivesse que dar um conselho para o Locato no início de carreira, que conselho seria esse? Ter menos ímpeto, cara. Menos ímpeto. Eu tenho uma personalidade muito forte, né? E eu era muito impetuoso, eu falava muitas coisas assim, não tinha muito filtro entre cérebro e boca, né? E nunca, mas sempre com respeito, nunca desrespeitei, mas você tem que saber a hora de falar, né? Você tem que saber a hora de se posicionar e tal. Mas não adianta, eu era assim, isso vem com a juventude, né? O ímpeto. Então, hoje é muito mais maduro, você saber a hora de se posicionar, a hora que eu estava falando, a hora de você engolir o sapo, a hora de você se impor, a hora de baixar a cabeça, mesmo sabendo que você precisa, mas aí num outro momento você coloca aquilo. Então, eu acho que é isso, assim, de ter menos ímpeto, né? Pô, eu paguei o preço algumas vezes, né? De ser muito impetuoso, de querer fazer as coisas acontecerem, mesmo sabendo que eu estava certo, mas é o jogo do negócio. Então, eu paguei o preço algumas vezes, até com oportunidades que eu tenho certeza que deixei de aproveitar por conta disso, né? Então, era o que eu falaria, mas era a personalidade, né? De querer fazer as coisas, de querer... Então, hoje, eu ainda sou bastante assim, eu sou um cara de muita entrega, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu não me conformo quando as coisas não andam na velocidade que a gente precisa, quando os resultados não chegam, né? Porque eu preciso, eu falo assim, eu preciso ver o resultado acontecer em tudo que eu faço na vida, né? Então hoje também eu tenho esses inconformismos, mas hoje eu sei a hora de me colocar, né? A hora de dar o passo para trás, de recuar. Então acho que é um pouco isso, assim. Se eu pudesse dar o conselho lá atrás, era segura a onda aí, meu filho, um pouquinho, né? Sensacional. E Locato, eu queria saber agora de você, pensando até nesse seu perfil de alta performance, de entrega, de buscar um resultado, eu queria saber um momento em que esse resultado não chegou, né? Um perrengue aí que você já passou, como que foi, como você lidou e o que você aprendeu? Várias vezes. Então, assim, tanto em projetos que ou não deram certo, né? Falhas mesmo de projeto que não chegamos nos resultados, né? E uma coisa que eu aprendi muito cedo é assuma suas falhas, né? Lembra que eu falei lá no início também, né, de não pôr a culpa em ninguém? É isso, assuma as suas falhas. Então, assim, eu fico muito frustrado quando alguma coisa não dá certo, quando um projeto dá errado, quando, né, o projeto que a gente está conduzindo não chegou no resultado esperado. Mas eu assumo o projeto assumo a responsabilidade muito rapidamente pelas falhas também e pelos não resultados. Então, um exemplo, uma vez numa empresa, né, não vou citar o nome, uma vez numa empresa, eu estava liderando um projeto e teve um problema.
teve um problema, nós tivemos uma perda e tal. E o meu diretor, na época, não era uma pessoa muito bem vista na empresa, né? Não tinha muitas pessoas que gostavam dele e tal. E aí, discutindo com a diretoria da área, que a gente estava fazendo o projeto, e a gente falou, deu problema aqui, deu problema assim. E aí a pessoa falou assim, um dos gerentes lá falou assim, seu chefe, sabia? Eu falei, não, pode parar. Não. A liderança do projeto era minha, da minha área. Então, o problema é meu. Eu estava liderando o projeto, a minha equipe estava fazendo. Então, se teve alguma falha, foi minha. Aí, esse gerente virou e falou assim, olha, eu já vi o sucesso subir a cabeça, mas o fracasso subir a cabeça foi a primeira vez que eu vi. Eu falei, não, cara, eu não posso... Então, para mim, naquele momento, seria muito fácil eu jogar a culpa no meu diretor. Porque ele não era uma pessoa muito bem vista, as pessoas não gostavam dele, e o cara jogou ali a bola quicando para eu chutar. Mas não dá, cara. Meu pai me ensinou outras coisas, eu tive outra formação. Então, assim, os fracassos vão acontecer? Vão. Então, eu aprendi muito cedo que, assim, aceite, aprenda, mas assuma a sua responsabilidade e tente corrigir, né? Tente levar para frente, aprender para o próximo projeto, e nem que isso traga qualquer que seja a consequência, né? Então você vai ter que desligar você, tudo bem, mas a responsabilidade é minha mesmo, né? Então, né, assim, as frustrações vão acontecer sempre, em projetos ou na vida, mas assuma a responsabilidade. Então, Giovana, assim, a sua pergunta é, né, assim, não gosto, fico muito frustrado quando algum projeto não dá certo, mas eu aprendi a assumir a responsabilidade, assumir os erros e tentar corrigir, nunca levar isso para fora. Legal, Lucas. Muito interessante o que você está falando, que já me veio a pergunta. Como é que você lida com a frustração? Porque muitas pessoas não sabem como lidar com a pressão do dia a dia e muito mais com a frustração e se sente culpada e acontece a pessoa se diminuir ao longo do tempo por conta de um fracasso, que é uma mentalidade que aqui no Brasil a gente infelizmente tem, mas no Vale do Silício os fracassos mostram que você está perto do sucesso. Como é que você, tendo esse fracasso, lidando com a pressão, chegou em casa, como é que você lidou com isso, a ponto de dizer, ok, faz parte do processo e eu vou seguir? Como é que foi isso internamente? Assim, eu procuro viver de uma forma. Nem o sucesso e nem os fracassos me definem. Entendeu? Então, assim, quando você tem um sucesso, quando as pessoas vêm, te elogiam, tal, não sei o quê, você tem que lembrar quem você é. Né? E ao mesmo tempo a mesma coisa nos fracassos. É óbvio que a gente tem a tentação, o ego, né, fica inflado quando você recebe elogios e tal, mas você não pode se deixar definir por isso. Então os fracassos é a mesma coisa. Então, assim, óbvio que quando eu era mais novo, eu remoía muito mais, né, os fracassos, os projetos que não davam certo, os resultados que não chegavam e tal. Hoje eu internalizo, lógico, eu também fico frustrado, não gosto, mas eu consigo dar uma resposta mais rápida de buscar um outro caminho, de buscar fazer diferente no próximo projeto, né? E de você realmente não se deixar abater é uma coisa, mas não se deixar derrubar e de ficar lá, porque você vai ter insucessos, vai ter fracassos e você não pode se definir por isso, né? Achar que um erro ou um fracasso define toda a sua carreira. Então, hoje acontece, lógico, mas hoje eu consigo lidar melhor, né? Então, de novo, os quilômetros rodados, a maturidade da vida vão trazendo essa maturidade, né, para a gente poder encarar de forma diferente os fracassos também. E é o que você falou, o próprio Scrum diz isso, né? A metodologia ágil. Erre rápido para corrigir rápido, né? Então, assim, o Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, né? Então, nossa, sensacional. Ele fala muito isso. A gente foi moldado, na verdade, assim, que ele fala que a gente nasceu fora da caixa, né? Como criança, daí a gente foi colocado na caixa o tempo todo durante a vida adulta, né? A jovem, aí que você chega na empresa, ele fala assim, agora você tem que pensar fora da caixa. Pô, mas se ele pôs na caixa o tempo todo, você não pode errar, você tem que chegar no mesmo resultado, né? Se fracasso é ruim, então a gente foi sendo bloqueado aí o tempo todo. Então,
é tentar desconstruir esses bloqueios realmente. Lógico, ninguém pode ser fã de fracasso, né? Achar que o fracasso é coisa normal. Não, mas erre, corrija e vai para frente, né? Pois é, você fez um comentário aí do Murilo, né, que é muito interessante, porque eu fiz os cursos dele, né, ele liberou os cursos gratuitamente aí no final do ano, é muito interessante que ele traz essa conotação, e eu complemento dizendo, você ainda chega na empresa, eles querem que você pense fora da caixa, mas eles não te deixam sair da caixa. Ou seja, eu tô fechado nela, pensa fora da caixa, mas eu não consigo olhar, não consigo fazer nada, e aí você fica num marasmo e fala assim, tá, não consigo inovar, porque para inovar você sair da caixa, e aí você entra nesse processo, então realmente... Ou se você tem uma ideia fora da caixa, né, muito ousado, não, mas isso é muito ousado. Não, mas não é? Exatamente. E, Lucato, antes da gente já ir caminhando, né, pro final aqui devido ao tempo, eu queria só explorar um pouquinho a flutuação que você teve em termos de cultura, uma flutuação mental mesmo em termos de cultura, tá? E por que eu te pergunto isso? Você veio do mundo corporativo, entrou numa startup, que é um ambiente que eu imagino que tenha fomentado muito esse teu furor por resultados, e voltou para o meio corporativo. Como que foi isso para você? Como que foi essa fluidez de culturas na sua cabeça? Uma outra pessoa que eu adoro muito, já li muito, Charles Darwin, né? Que ele sempre falou isso lá em 1800, que ele falava que não é o mais forte que sobrevive, sim aquele que se adapta ao meio, né? Então, eu sempre tive, não vou falar facilidade, porque não é verdade, mas essa flexibilidade de se adaptar aos ambientes. Mantendo seus valores, né, mantendo seus valores de vida, mas para mim, assim, foi realmente uma mudança muito diferente quando eu fui para uma startup, como você falou, pessoas jovens, né, com uma pegada completamente diferente e tal, né, e eu saí da consultoria na época porque eu não tinha mais para onde ir, né? Eu estava no teto ali da minha posição, era uma consultoria pequena na época. Então, e quando eu voltei, e veja, eu saí da consultoria e fui para a Hyundai. Foi um choque, assim, brutal, porque, você imagina, eu estava numa consultoria, numa startup, uma flexibilidade. Com um mês de empresa, eu cheguei 10 minutos atrasados na Hyundai. Meu diretor coreano me chamou numa sala para perguntar por que eu estava chegando atrasado, né? Então, assim, mas aí eu entendi como era ali o mecanismo e falei, vou achar isso, vou mostrar o resultado de outra forma, né? Vou chegar no horário, eu tenho que me adaptar. Então, você tem que se adaptar realmente e ter essa flexibilidade, porque, veja, as pessoas falam hoje tanto do mundo VUCA, né, e tal, mas o mundo muda o tempo todo, né? Gente, eu e o Paul, você não, você é muito jovem, nós vivemos o bug do milênio. Lembra, pô? 99, 2000. Não ia ter computador então, assim, funcionando na época porque não tinha funcionando, vai parar tudo, vai acabar os empregos, ninguém vai ter mais trabalho, sabe lá. Cara, e nós estamos aí, ó, se reinventando faz 21 anos, né? Então, se você tem uma rigidez muito, e eu posso falar porque eu sou uma pessoa né, muito disciplinada, tal, então para mim também tem, mas você tem que ter essa flexibilidade de se adaptar aos meios que você vive, né? Então, e isso é muito legal, por quê? Porque te desafia também, né? Você sair de por exemplo, eu trabalhei com americano, trabalhei com alemão, trabalhei com coreano, trabalhei em startup, né? Então, você tem que se desafiar e ir se adaptando a esses ambientes diferentes, né? Então, não vou falar que é fácil, tá? Como você podendo só perguntar como foi sua adaptação, não é fácil, mas eu gosto de me adaptar e de levar esse desafio aí de você ter que estudar, né? Estudar coisas novas, entender o mecanismo da empresa, entender as pessoas, como cultura e tal, e aí você ir se adaptando. Sensacional. E, Lucas, se você tivesse que dar uma dica de carreira para quem está começando agora, que dica seria essa? Não dependa de ninguém, cara. Não dependa de ninguém. A responsabilidade única e exclusiva à mão da sua vida, né, única e exclusivamente da sua vida, está na sua mão. Não dependa de ninguém,
não ponha a culpa em ninguém pelas suas atitudes, pelos resultados que você tem. Os resultados, eles são consequência daquilo que você faz, né? Porque hoje a gente está num momento perigoso, cara, das pessoas se vitimizarem muito, sabe? De achar que tudo é culpa do outro. Então, não dependa de ninguém, vai atrás. Ouviu um não, vai atrás de outro, vai a outro lugar. Ouviu outro não, vai atrás de outro lugar, até você achar um sim, né? Eu ouvi outro dia uma frase muito legal, que assim, nós aqui todos somos resultados dos nãos que não aceitamos. Porque todos nós aqui, nós três, né, ouvimos muitos nãos na nossa vida. Então, se eu tivesse parado no primeiro não, lá na Caixa Econômica, em 1992, eu não estava aqui hoje, né, contando essas histórias e tudo. Então, não você vai ter sempre, vai ter gente que não gosta de você, não tem problema, vai para outro lugar. Então, minha dica é: não dependa de ninguém e não ponha a culpa em ninguém pelos resultados da sua vida. Uma ótima dica, né, Pô? Porque, inclusive, a gente não coloca isso de culpabilizar alguém, mas culpabilizar o momento, né? Não coloque a culpa no momento, na crise, no corona. É sempre a forma de você se reinventar. Então, é uma dica extremamente válida que vai muito em sincronia com o que a gente prega enquanto empresa e enquanto pessoas. Que legal. Sensacional. E, bom, caminhando para o final, né? Infelizmente, desse papo sensacional. Uma dica de um livro, um filme ou uma série que marcou sua vida, sua carreira, que é aquele de coração. Não precisa ser nada antigo, pode ser alguma coisa que marcou recentemente. Ó, eu vou dar um de cada, pode ser? Pode, claro. Então, assim, ó, esse livro, cara, eu li no começo dos anos 2000. Ele chama A Hora da Verdade. Sensacional. Ian Carlson. Você conhece, né? É genial, cara. É genial, porque ele fala, né, a hora da verdade é aquele momento que você está de frente com o cliente, que você tem um momento ali para encantar ele, e ele revolucionou a gestão da empresa, isso nos anos 80, uma empresa de aviação, né? Ele levou a empresa de crise para a empresa do ano, levando esse empowerment para as pessoas da linha tomarem a decisão e fazer com que o cliente seja atendido nas suas necessidades. Então, eu acho que esse livro, para mim, é o que eu falei, assim, é antigo, mas ele marcou muito a minha vida e eu busco isso, né, até hoje. Assim. Um filme, cara, O Último Samurai, com o Tom Cruise, é genial esse filme. Fala sobre lealdade, fala sobre disciplina, fala sobre excelência naquilo que você faz, né? Eu gosto muito da história dos samurais, então, mas esse filme ele mostra realmente como, né, a disciplina, a excelência, a lealdade são valores que realmente te ajudam na vida como um todo. E série The Last Dance, do Michael Jordan, né, ou Arremesso Final, eu falo que é um MBA em 10 episódios, né, ali, porque você tem ali gestão de pessoas, você tem gestão de time, você tem gestão de negócio, você tem business case, você tem tudo, né, ali, trabalho em equipe, é genial. Então, fica uma dica de livro, uma série e um filme aí, acho que tá completo. 3 dicas sensacionais. Eu sou fascinado por samurais, eu tenho a coleção do Musashi aqui, o samurai que ele tava com 2 espadas, realmente incrível. Na hora da verdade, eu tive o prazer de ser indicado esse livro no começo da minha carreira. E vou falar para você que mudou muito a minha visão de atendimento a cliente, tanto externo quanto interno. Então, realmente, 3 dicas fantásticas. Legal. Lucas, eu sou ex-atleta, né? Posso dizer, então, além do Michael Jordan, assim, né? Eu sou ex-atleta de handball, então, puta, esse seriado aí do Michael Jordan foi sensacional, porque ele te dá uma visão sensacional e como o esporte realmente traz, né, muitas lições pra gente. Certeza. Com certeza. Lucato, muito obrigada pela sua participação, por todos esses insights. A gente agradece muito de coração. E obrigada a você também que nos assistiu nesse episódio. Obrigado a vocês, gente. Foi uma honra e um prazer. Né? Com o Paul aí trabalhamos juntos, fizemos vários projetos juntos. Um prazer rasaço estar com vocês. E é legal contar as histórias aí, né? Eu falo que o legal da vida é ter história para contar. Então, né? É muito bacana. Foi um prazer. Estou super à disposição de vocês aí quando vocês precisarem. Muito obrigado.